Somos todos ouvidos. Ah, que bom que você Bom, então, boa noite a todas. Para mim é uma alegria poder estar aqui fazendo esse momento de troca e eu quero, então, agradecer o espaço e vou colocar aqui o primeiro slide para a gente começar a conversar. Tá todo mundo vendo? Sim? Obrigada. Bom, então, a minha proposta foi trazer como assunto aqui para a nossa troca a amamentação sob a ótica do bebê, pensando aí entre leite e deleite, essa ideia do momento aqui da nossa troca. Para isso, eu não vou poder começar a minha fala sem lembrar da fala que eu tive quando me apresentei como membra na associação, dizendo desse encontro, então, que aconteceu em 2014 com a Érica, e a 14 não, 18, e o que veio a partir desse encontro de 18, então eu chamo esse encontro de um divisor de águas mesmo, de como eu passei a ver as relações, as trocas, os atendimentos, o bebê, enfim, todos que chegam até mim. Então, eu preciso começar agradecendo, né, por esse momento aí, desse encontro de 2018 e que continua aí até os dias atuais e com promessas para o futuro. Eu resolvi colocar essa tela para mostrar um pouquinho quais são os logos que eu carrego de uma forma ou de outra, né? Então, a Júlia me apresentou e eu queria aqui, para esse momento, fazer o destaque do logo do IBLCE, então esse que está aí, IBCLC, né? E por que o destaque? Porque é um logo que conta um pouco da importância que tem essa atuação dentro da amamentação, é um reconhecimento internacional dessa atuação dentro da amamentação. Como no Brasil nós não temos nada ainda, né, que regulamente essa profissão de assistente de lactação, de consultora de lactação, então esse é o selo que certifica internacionalmente. O outro logo que eu queria destacar é do Instituto Langage, então desse encontro que aconteceu em 2018 e que vem aí trazendo novos momentos, novas trocas, e é um espaço que eu tenho muito prazer em circular. E o outro logo que eu também gostaria de destacar aqui é o logo do CADI, que é essa Comissão Pró-Amamentação Diversa e Inclusiva, que surgiu como uma inquietação em um dos eventos de amamentação, o maior encontro de amamentação nacional, em que a pauta, né, negritude, a pauta deficiência, ela não apareceu no maior evento sobre amamentação. E aí o nosso grupo, né, eu e mais algumas pessoas, resolvemos nos posicionar e dizer, olha, não dá, né, não dá para nesse século a gente passar por isso sem poder falar e colocar essas pessoas no lugar que elas precisam estar, né? Então, o trabalho do CADI é poder, em todos os eventos de amamentação, chamar a atenção para um espaço que contemple essa diversidade e essa inclusão. Bom, todos os outros logos são igualmente importantes, mas eu vou passar porque eu tenho a ideia de trocar algumas coisas aqui com vocês. Preciso dizer que eu não tenho declaração de conflito de interesse, então eu não recebo patrocínio de nenhuma empresa que seja produtora nem distribuidora de fórmulas, bicos, chupetas, mamadeiras. E também não estou aí patrocinada por nenhuma empresa de pesticida químico, arma, e nada que possa exercer violência contra mulheres e crianças. E a outra declaração é em relação ao termo mãe materna ou amamentando, que eu vou usar aqui, hora ou outra,
mas o uso não é com o objetivo de excluir os pais que sejam trans ou que sejam não binários, que possam estar amamentando ou oferecendo o leite humano para os seus bebês. E aí, dito tudo isso, eu queria saber de vocês, a partir da tela que vocês estão vendo agora, e dessa palavra, o que é que vem à cabeça de vocês, né? Quando vocês olham para essa tela, amamentação, o que te vem? Qual é a palavra que vem à tua mente quando você vê a palavra amamentação? Brevemente, você pode escrever no chat ou você pode me dizer, eu queria saber de vocês o que vem à cabeça. Se quiserem digitar no chat, eu posso ir lendo. Nutrição. Rápido, porque todo mundo pode digitar ao mesmo tempo, né? 1, 2, 3, já. Isso. Alimentar. Seio. Bebê. Ama, ação, alimentação e conexão, sintonia. A palavra que vem na minha cabeça é idealização. Desafio. Nelson, Érica, troca. Ok. Então, tá bom. A partir dessas palavras, a minha ideia é que a gente possa trocar aqui, e aí, no final, quando a gente tiver o espaço para conversar, a gente poder retomar se as palavras se mantêm, se vieram outras palavras, se tem alguma modificação aí, enfim, em relação a isso. Então, quando a palavra amamentação apareceu pela primeira vez na minha cabeça, enquanto eu ainda era graduanda, o que vinha na minha cabeça era uma cena como essa. Então, era uma cena em que havia uma conexão, que tinha a questão alimentar, da nutrição, mas que tinha prazer, né? Quando eu olho para essa imagem, me vem essa palavra à cabeça. E eu custei bastante tempo, né, para ver que essa palavra, a mesma palavra amamentação, podia também me trazer essa imagem à cabeça, né? E aí eu fiquei pensando, será que isso é uma questão minha de ser muito jovem, imatura, 20 e poucos anos, né? Ou será que isso é uma coisa que está aí para o mundo, né? Será que para as pessoas todas, quando essa palavra aparece, será que a gente não tem essa coisa da romantização da amamentação, né? E um outro lado será que eu não tenho só a catástrofe da amamentação, né? Essa dicotomia entre o prazer e o desprazer, a dor, o desconforto, enfim, era algo que eu fico pensando quando vem a palavra amamentação. Hoje, depois de quase 2 décadas trabalhando com amamentação, aí Érica falando de décadas, o Sérgio gostaria de ouvir essa frase. O que eu posso dizer é que, quando eu penso na palavra amamentação, o que me vem é um tripé de sustentação para que esse processo possa acontecer. Então, eu dividia antes 50% seria uma responsabilidade ou uma ação dessa mulher ou dessa pessoa que está amamentando, incluindo aqui os trans, né? E 50% outro por cento viria da parte do bebê. Hoje, eu divido ainda essas percentagens todas e incluo a sociedade. Porque a amamentação tem um peso, né? Tem uma ação importante social, cultural, e é uma troca mesmo, né? Dessa sociedade com essa mulher, com esse bebê, até mesmo com as escolhas ou com o desejo de bebê ou de mãe estar nesse processo de amamentar. Então, não consigo mais pensar na palavra amamentação sem rapidamente ter na minha cabeça esse tripé, pensando aí
em como sustentar esse processo na vida dessas pessoas. E aí, esse grupo de autoras, elas falam sobre o quanto que essa amamentação ela é construída socialmente, como um ato biológico, natural, inato, próprio da mãe e do filho, e, no entanto, o ato de amamentar possui um contexto cultural, né? Então, essa obrigação social resultante de uma escolha racional e motivada, muitas vezes pelos benefícios todos. E aí a gente pode chegar naquele momento de pensar, enquanto mulher, na questão das escolhas, né? Eu essa semana estive numa visita técnica e a responsável pela UTI, né, o que me recebeu, falou, você sabe por que as mulheres hoje não querem amamentar? E eu disse, não faço ideia. Por quê? Qual que é a sua sugestão, né? E ela me falou, essa coisa de que você, mulher, é a dona do teu corpo. Foi isso que atrapalha a mulher amamentar. Eu, sério? Você acredita nisso, né? Então, assim, o quanto que a gente vai nessa militância pela amamentação, colocando dedos e julgamentos em alguns lugares que talvez, né, não sejam aí as causas reais desse baixo índice de aleitamento ali naquele espaço, por exemplo. Mas hoje eu não vim falar das escolhas maternas, que pode ser um momento outro para discutir sobre o quanto isso pode ser violento para as mulheres que não escolhem fazer esse processo. Eu vim discutir coisas que vão para além, né, da mulher e para chegar no bebê, que a ideia é falar sobre a ótica do bebê. Mas não dá para falar sobre o bebê, sobre a ótica dele, sem passar pela mulher, sem passar por todas as novas possibilidades de configuração familiar e sem passar, então, por uma questão de gênero, né? Essa imagem, eu fiquei bastante tempo olhando para ela. Ela é a imagem de um jogo infanto-juvenil, né? E, assim, a primeira coisa que me chamou demais a atenção da imagem da direita da tela de vocês é o fato do bebê estar quadriculado. Então, assim, nem lugar na foto, Érica, o bebê pode ter, né? E a outra coisa que passa a me chamar a atenção nessa discussão aqui de gênero e amamentação é o lugar que o pai ocupa nesse processo aí. Né? Então, a questão do cuidado e do lugar dessa mulher na amamentação, no cuidado com esse filho e tal, e o lugar desse pai nessa imagem é o que as crianças e os adolescentes podem montar nesse tipo de jogo, por exemplo. E aí, chegando para a ideia da discussão sobre a amamentação, sob a ótica do bebê, eu cito aqui a Miriam Seger, né, com a frase de que não existe uma gravidez sem história. E eu, falando de amamentação, complemento, dizendo que também não há uma amamentação sem história. E essa ideia que eu coloco aqui é para chamar a atenção de que, então, fica muito na contramão criar protocolos ou checklists ou diretrizes sobre a amamentação, porque cada um vai ter a sua história, né? E esse checklist talvez não acompanhe essa história toda, tudo isso que essa família, esse bebê, essa mulher, enfim, vai trazer. E aí, pensando, então, sob a ótica do bebê, é muito difícil ainda hoje, quando a gente pensa em amamentação, considerar que o bebê é um co-participante, e eu diria, né, ele está ali protagonizando com a mulher, com a pessoa que amamenta, esse processo de amamentar. E eu fico me questionando o porquê disso, e o lugar que eu consigo chegar é que como que esse bebê, que por muitos ainda é visto como alguém que virá a ser, né? Como que ele pode protagonizar alguma coisa?
E aí, sempre que eu vou conversar sobre amamentação e pensar no bebê nesta cena, eu começo esse assunto dizendo que se já desde intraútero esse bebê tem uma comunicação bastante ativa, bastante provocativa, como que na vida pós-útero, né, como que pós-nascimento, nessa troca via amamentação, isso não pode acontecer. E aí eu sempre gosto de lembrar, né, as questões todas que essa vida intraútero permitem ao bebê. Então, a questão do toque, do som, da própria luminosidade, dos ruídos, da competência que ele tem de poder levar a mão até a boca, o pé, enfim, de se virar, né, intraútero, com menos gravidade, e aqui fora, quanto isso precisa ser adaptado após o nascimento. E essa questão intraútero, ela vem aparecendo no mundo da amamentação com um pouco mais de frequência do que vinha lá há 2 décadas atrás, por exemplo. E esse trabalho é um trabalho bem novinho, agora de 2022, que o pessoal da amamentação gostou muito, falou muito dele, enfim, e que eu coloco aqui para a gente olhar um pouquinho para ele. O que o grupo de pesquisa fez foi avaliar como era o comportamento, né, a face desses bebês intraútero, quando essa mulher comia couve e quando essa mulher comia cenoura. E via expressão facial desse bebê, a ideia de poder pensar o quanto que esse sabor do líquido amniótico muda e o quanto que esse bebê interpreta essa mudança do líquido amniótico. E a ideia que segue a partir daí é pensar que, se intraútero ele faz isso, quanto que não vem, né? Depois, via sabor de leite, via sabor de outros todos os alimentos, como essa interpretação acontece pensando nos alimentos e em tantas outras coisas. Também fica muito importante, né, quando a gente vai falar da amamentação sob a ótica do bebê, pensar no momento do nascimento, e pensar que naquele momento exato do nascer, esse bebê já está pronto para as trocas, para a interação, pensar no respeito que é preciso ter com essa dupla, depois que esse 1 hora, do que essa 2 horas, enfim, do que essa hora deles passa, né, e que eles têm todo o direito de um descanso, e nós, enquanto equipe que trabalhamos nesse mundo, precisamos respeitar esse descanso, tanto de mãe quanto de bebê, nessa hora que passa da Golden Hour. Essa frase a Érica usou em uma das minhas turmas de especialização, e as meninas chegaram nos serviços dizendo, olha, sabe, a gente precisa rever aqui algumas coisas, porque não dá para entrar lá no quarto a todo tempo e falar que tem que mamar, né? Porque é a hora do descanso deles, enfim. E também fica muito importante para a amamentação pensar nessa primeira hora de vida e em todo o incentivo que essa hora de ouro tem, né? E não para colocar o bebê para mamar obrigatoriamente, né? Que era uma das condutas antigas que a própria iniciativa do Hospital Amigo da Criança preconizava. Hoje, com a reformulação das iniciativas da IAC, né, do Hospital Amigo da Criança, eles tiraram essa questão de, na primeira hora, o bebê ter que mamar. A nova ideia é poder permitir que o bebê esteja em contato pele a pele e seja amamentado se assim puder, quiser, desejar, tanto mãe quanto bebê. Então, eu fiquei muito satisfeita com essa mudança da IAC, poder colocar essa questão de não ser obrigatória a amamentação nesse momento, mas sim o toque e o contato pele a pele poder estar disponível. E por que que esse toque, né, e esse pele a pele da Golden Hour é muito importante? Porque ele vai liberar e controlar hormônios, ele vai colocar dopamina no lugar, serotonina, ocitocina, endorfinas, o próprio cortisol,
mas esse contato pele a pele, ele tem a importância que vai para além das questões hormonais, certamente, né? É o momento ali da conexão dessa mãe com esse bebê no pós-nascimento, né? Lembrando que essa conexão já acontecia antes. Então, é um bom momento de reencontro ali. E que vai favorecer questões físicas, fisiológicas, tanto da mãe quanto do bebê. Além disso, né, é importante pensar que esse momento ali, ele com a mãe, com o pai, com as mães, com os pais, enfim, com um adulto que estiver próximo desse bebê, é importante pensar na possibilidade das trocas e da relação que esse bebê vai estabelecer junto com esse adulto que está no lugar de cuidar dele. E eu queria lembrar aqui, né, de uma cena que os bebês, por exemplo, que estavam para adoção num hospital que eu fui visitar, a equipe me disse, não, ninguém pode pegar o bebê. E aí eu falei, não? E assim, tá escrito onde que ninguém pode pegar o bebê? Não, não pode pegar porque ele vai para adoção, então ele não pode acostumar no colo. E aí, assim, a questão que fica, né, esses bebês que estavam lá e que ninguém podia pegar, eram bebês que estavam dentro de um hospital que tinha eles recebiam leite humano, para vocês terem ideia, então o banco de leite conseguia suprir essa demanda, mas o momento do único contato era esse momento ali de alimentar e ponto, porque ele ia para a adoção. Então, quanto que não é por aí que a gente está pensando, né? E sim nessa troca toda. Eu coloco aqui a citação do artigo da Emise Nagy, pensando enquanto né, essa troca pode ser vista, pode ser mostrada, provada, enfim, enquanto esse bebê está ativo para essa troca, né? Potente nessa interpretação toda com o adulto. E é claro, né, não dá para falar sobre a amamentação sob a ótica do bebê sem pensar que esse momento da amamentação é um momento de comunicação e é um momento dessa comunicação que é multimodal, que está no olhar, que está no toque, que está no movimento, né? Então, recentemente eu ouvi um grupo de colegas consultoras dizendo que era muito importante posicionar o bebê daquela forma específica, porque o apoio dorsal fazia isso, aquilo, como uma regra, né? Como um protocolo. E aí o que eu perguntei para esse grupo era assim, tá, e quando você pôs o bebê assim, né, lá junto com a mãe, ele respondeu o quê? Aí uma olhou para mim, tipo, como assim? Ele não respondeu nada. Eu falei, não, alguma coisa ele respondeu, né? Ou ele seguiu, ou ele parou, ou ele se queixou, alguma coisa ele fez. Eu vou olhar da próxima vez. E daí da próxima vez ela veio e falou, então, ele não curtiu muito. Ele soltava a mama toda hora e tal. Então, né, vai ver que talvez não seja o jeito assim que ele está curtindo fazer. Então, é importante olhar para essa comunicação multimodal ali até, né, no momento desse auxílio na mamada dessa família que a gente está assistindo. Esse é um videozinho que está disponível na internet e tal, e a ideia de eu colocá-lo aqui foi pensar na intencionalidade do bebê. Então, ele está aí na troca com a mãe e tal, e nessa conversa toda, né, quando de repente um telefone toca e a mãe, ela rompe a troca, a comunicação, e ela vai responder lá essa mensagem do telefone, e o bebê tá ali esperando para... E acho que minha mãe já volta, né? Vamos lá, vai voltar ou não vai? E, de repente, ele olha e, assim, não voltou. E aí ele começa a provocá-la, né? Ele faz um som, ele espirra, ele mexe as mãos, ele mexe o braço, na tentativa e na intenção de falar, olha, lembra que a gente estava aqui numa conversa? Que tal a gente voltar para essa conversa, né? E ele para quando ela volta para ele. Só que para que ela volte,
ele se irrita, ele faz um chorinho. Então, ele, de verdade, está ali com a intenção de restabelecer a troca, né, a conversa. E aí a mãe responde a isso e ele volta a trocar com ela. Então, eu gosto bastante desse videozinho, porque eu penso que ele mostra bem essa potência do bebê em convocar o outro para voltar para essa conversa. E aí, aqui, fica muito importante de dizer que não vai ser o adulto que vai mostrar tudo para esse bebê, ensinar tudo e fazer todo, né, preencher essa folha branca que está aí. Não é sobre isso, e eu vejo cada vez mais esse movimento acontecendo com as famílias e com as profissionais que, por onde eu ando circulando, e dizer, olha, parece mesmo que não sou eu que vou ensinar, eu estou olhando para ele e ele que tem me mostrado coisas, né? E então dá para pensar e para citar aqui, sem dúvida, o quanto que esse bebê é inventivo, criador de sentidos de intenção com os outros, através de gestos, de expressões faciais, às vezes pela voz, mesmo se ainda ele não fala aquela língua, né? Lembrando, então, voltando para a questão da comunicação multimodal. E aí eu cito aqui também a Érica, com essa questão de que o ser bebê não é um tempo e nem um estágio de um suposto desenvolvimento, mas sim uma condição no qual esse bebê já está sendo, já está agindo, já está transformando, já está interpretando, então já está ativo para essa vida. E aí, dentro desse agir, desse transformar todo, não dá para, dentro da amamentação, a gente considerar que não, o bebê não vai escolher. Não, não, agora ele não quer mais mamar, mas alguma coisa deve ter acontecido no meu corpo, ou é porque eu dei a chupeta, ou é porque isso, ou porque aquilo, sem considerar que pode ser uma escolha daquele bebê. Né? Então, é importante pensar nessa atividade dele aqui. E pensar, claro, né, que individualmente nisso, né, não dá para fazer todas as comparações, os manuais, não dá para ter os manuais, né? Há que se pensar de forma bastante singular. E quando eu falo não dá para ter os manuais, não dá para ter os manuais no sentido de segui-los à risca e fazer aquela brincadeira, né? Cara crachá, bebê, manual, manual, bebê. O manual é uma diretriz, é algo que que pode servir, né, como um parâmetro daquilo que eu posso estar em alerta, mas ele não pode ser taxativo e nem classificatório dos bebês todos. Mesmo pensando em questões do corpo. Então, pensando no crescimento, por exemplo, que eu estou olhando aqui e lembrando do momento que nós já tivemos aqui na troca com o Nelson, né, sobre crescimento e desenvolvimento. E aí o quanto que, mesmo com as tabelas de peso, com as curvas de crescimento, de peso, estatura, perímetro cefálico e tudo mais, elas são norteadoras, mas elas não são decisivas, né, taxativas para colocar bebês em caixinhas. Elas servem para nos direcionar a lidar com aquele bebê, ele comparado a ele mesmo, em diversos momentos aí da trajetória dele. E mesmo pensando no desenvolvimento, o pessoal da amamentação gosta muito das escalas americanas de desenvolvimento, né? Quando nós vamos estudar a amamentação, o que aparece por lá é CDC, são escalas que vêm aí colocando um a um. E não dá para pensar e generalizar essas escalas para todo mundo, né? E aí, pensando nessa questão da generalização, é importante dizer aqui sobre esterogestação, porque me parece que até isso foi tão teorizado que a gente acaba querendo colocar em algumas caixinhas
o bebê e a mãe sobre o gestar do lado de fora, né? Então, certamente vocês já ouviram falar sobre essa teoria, né? De que esse bebê humano, então, precisaria de mais tempo para estar pronto. E aí, então, ele faria, para alguns autores, o tempo de esterogestar estaria no primeiro trimestre, para outros, Érico, chega até 9 meses, quando nós já estamos quase querendo pensar que ele está andando, né? Então, essa é a teoria. O pediatra, né, ele foi o que mais difundiu a teoria, mas foi um antropólogo que formou. E aí, essa teoria toda, ela vem, de novo, trazer um novo checklist, pensando em acalmar o bebê, em adaptar o bebê a esse mundo extrauterino, nesse período que ele, então, teria que ainda se desenvolver, crescer e se adaptar. E aí vem com essa questão do 5S, que muitas colegas da amamentação gostam muito, usam muito e usam muito para todos os bebês. E aí o meu questionamento aqui vale para todo mundo? Né? Será que eu posso ter um bebê lá no sling, todo enroladinho, que está incomodado e que está me pedindo que ele não quer ficar ali? Posso, né? E aí, quanto que nós precisamos pensar nisso, sobre quando eu coloco essa teoria para as famílias, para os casais grávidos, para os grupos todos, e dizer, olha, se você quer acalmar o bebê, é importante lembrar que no período de esterogestação tem uma técnica que chama 5S, que vai deixar o bebê calmo. E não é bem sobre isso, né? Eu posso ter bebê que, diante de um ruído branco, ele fala, olha, desculpa, mas para mim não tá bom, eu não estou gostando do ruído, tira esse ruído. E o jeito que ele pode me dizer isso é, por exemplo, chorando, né? Então, é importante a gente poder olhar criticamente para essa teoria, na minha opinião. E essa é a proposta aqui. Depois vou querer que a gente tenha o tempo aí para conversar sobre isso. E aí, pensando nessa proposta, então, a ideia é que a gente não coloque os bebês nessas etiquetas todas, porque eles não são mercadorias, então eles não precisam de rótulos, né? Nem de hiperativo, nem de chorão, nem de quem dorme muito ou dorme pouco, ou mama muito ou mama pouco. E a ideia de pensar na amamentação, para além das questões nutricionais, né, para além das questões do leite, mas também poder pensar no deleite, e é pensar que esse momento é uma das formas de vínculo, e eu gosto muito de pensar que é uma das formas. Eu, quando comecei a estudar amamentação, as pessoas me diziam, amamentar é amar. E aí eu olhava isso e falava, gente, mas isso pode ser muito violento, porque quer dizer que aquela que não conseguiu não ama? Aquela que optou, escolheu a mamadeira, ama menos? E aí, assim, não dá, né, para a gente pensar nisso. É uma das formas de ter vínculo, é uma das formas de liberação de ocitocina, enquanto esse bebê suga o peito da mãe, que é o hormônio, dito hormônio do amor, do prazer, enfim. Mas eu também posso ter liberação de ocitocina trocando uma fralda, só lembrando do meu bebê, contando sobre ele para alguém, vendo uma foto, enfim. Então, é uma das formas. É uma das formas de nutrição, sim, né? É uma das formas de nutrição e de sabor da mãe, que vem lá desde o líquido amniótico, com o sabor que vem dessa mãe. E aí eu fico pensando muito nos bebês que são deixados para adoção, enfim, nos bebês que ficam nas barrigas solidárias, como que fica o sabor, né? Algo que me faz pensar um pouco na perspectiva do bebê, como que era aquele sabor de lá e agora pode ser outro sabor. Eu tenho uma curiosidade pessoal, que é o Augusto, que é o meu filho menor, quando eu estava de viagem, trabalhando fora, e deixava o leite para ele tomar, né, o meu leite para ele tomar, e chegava a hora que ele queria, ele chegava na minha mãe e dizia, vovó, eu queria muito um pouquinho do gostinho da mamãe.
desde muito pequenininho. Então, me faz lembrar muito essa questão do sabor do leite, ser sabor dessa mãe. E aí a ideia é poder pensar, então, que a amamentação ela vai muito além da nutrição, ela envolve essa comunicação multimodal que gera, né, deleite o bebê, o toque, o olhar, colo, o manhês e tantas outras expressões de linguagem laçam e enlaçam esse duo aí, mãe e bebê, na hora do aleitamento. E nesse momento, o bebê não suga apenas o leite, ele suga a voz, o olhar, o toque da mãe e aceita essa alienação proposta por ela. E aí eu fico me perguntando, será que nós estamos entendendo isso, né? E eu fico pensando que a partir dessa imagem, por exemplo, como que eu, que trabalho com amamentação, e as minhas colegas que trabalham com amamentação, temos um olhar bastante direcionado para essa mulher, dizendo para ela, eu estou imaginando que está sendo difícil por aí, quem sabe essa estratégia, me conta um pouquinho o que está sendo difícil, enfim. E nem todos os momentos a gente olha para esse bebê que na imagem está, inclusive, na mesma posição que a mãe, né, dizendo que para ele também não está muito fácil, e a gente pouco escuta o que ele tem para dizer. Né? Então, o meu movimento, Érica, dentro lá da amamentação é poder mostrar para as minhas colegas, olha, por que que a gente não amplia um pouco o nosso olhar, né, para os outros 50% que protagonizam essa cena? E o convite é que a gente possa escutar também o bebê aqui nesse momento. E aí a reflexão que fica é sobre essa ótica, né, poder olhar para esses lugares da mulher, do bebê, enfim, de todos que estão por ali, lembrando que esse bebê está assim, né, ativo, trocando, fazendo, interpretando e causando espanto por esse movimento todo que ele faz, né? E então, para concluindo a minha fala, para fazer girar essa amamentação, esse processo que é uma escolha do bebê, que é uma escolha da mulher, é uma escolha dessa pessoa que amamenta, é uma escolha também social, né? Não dá para escutar só um, eu preciso escutar os dois. Eu preciso olhar para os dois. E eu preciso poder interpretar esse adulto e poder também interpretar esse bebê nessa cena, para que daí sim eu possa dizer que eu estou fazendo um atendimento integral, que eu tenho uma visão integral desse processo todo e que todas essas mãos, né, que hora ou outra entram nesses cuidados com essa família, pediatra, consultora, enfim, todo mundo que circula nessa família possa, de fato, montar o quebra-cabeça de forma bastante integral. E aí, para acabar, eu vou citar aqui o Rubem Alves com a ideia de que o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a que a escuta bonito. A fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi nos livros, aprendi prestando atenção. Muito obrigada pela escuta de vocês, né? Nessa sexta-feira pós-jogo, quase 20h. E é isso. Deixa eu descompartilhar e saber. Esse é o momento da troca, saber se as palavras daquela amamentação página branca, elas mudaram, são as mesmas, acrescentamos outras, enfim. Muito obrigada, Ludmila. Foi ótimo te ouvir.